Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, estamos na final, é isso mesmo, cara, conseguimos, vamos realizar o grande sonho que é estar no dia 29, mais uma vez num palco sagrado, no palco, na minha opinião, da conquista mais emocionante da história do Flamengo, que foi aquela virada em cima do River Plate, jogo em Lima, no Peru. Estaremos lá novamente. E o jogo de ontem, cara, olha, você tá vivo? Coloca aqui nos comentários. Eu morri, mas estou bem. Eu morri, mas estou vivo. Que loucura, cara. E depois de tudo isso, você abre o noticiário hoje e vê um monte de invejosos de forma inacreditável. Invejosos da imprensa criticam o Flamengo. É, isso mesmo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Gente, o que aconteceu ontem possivelmente eu seja mais velho do que a grande maioria que está me assistindo aqui. Então acompanho o Flamengo, sofri em vários momentos, década de 90, foi um negócio de maluco, só Deus sabe como o Flamengo não caiu. Início dos anos 2000. Então eu posso afirmar para vocês, a noite de ontem, o que aconteceu ontem foi histórico. E não é só a vitória, a classificação, não. Você vai entender o que eu quero dizer, o que eu vou dizer para vocês aqui agora no nosso canal Família da Nação. A torcida do Flamengo deu um show dentro de campo, mesmo prejudicado pela arbitragem. O Flamengo se transformou e finalmente vimos um Flamengo com espírito de Libertadores, com muita raça, ganhando duelos. E, cara, foi bonito ver. Porque ver vitória do Flamengo jogando plasticamente bonito, é lindo de se ver. Mas ver vitória do Flamengo jogando como Flamengo, com raça, amor e paixão, também é bonito. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a você, tá feliz com a classificação? Mete o dedo no like, sobe o like agora, vamos, todo mundo, mutirão, todo mundo que tá feliz com a classificação para a final, mete o dedo no like aí. Você prefere quem para jogar a final contra o Flamengo? Vai começar já já. Palmeiras ou LDU? Quem você prefere? Eu quero ver aqui, votação. Coloca nos comentários. Prefere o Palmeiras? Coloca Palmeiras. Prefere LDU? Coloca LDU. É bacana porque se for o Palmeiras, a gente vai se vingar deles daquela final que o paçoqueiro do Andrés, o Nuvem Negra, né? Nuvem Negra, porque ele é uma nuvem negra, cara. Tá do outro lado agora. Se for LDU, nós vamos vingar o Fluminense, que perdeu para a LDU uma final de Libertadores no Maracanã. O Flamengo será o primeiro tetracampeão da Libertadores, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que você também. Vamos respeitar o adversário, sem dúvida nenhuma, mas vamos ganhar. Nós iremos vencer. Bom, dito isto, você já colocou aí quem você prefere? Eu quero falar sobre o jogo de ontem primeiro, que foi um negócio muito bonito de ver. O Flamengo entra em campo num dos estádios onde a pressão do torcedor é um negócio de maluco. O El Cilindro pulsa. E talvez só no futebol brasileiro não existe estádio com tamanha pressão. Não existe. Estádio projetado para isso. Talvez só perca, né, para a La Bombonera, porque também a La Bombonera ela acaba sendo próximo, inclusive, à linha lateral, né? Que é o cilindro, ele tem um fosso, então a parte lateral ela é um pouquinho mais afastada. A parte de trás, atrás dos gols, não, é colado ali, fungando no cangote do goleiro e tal. La Bombonera não, meu amigo. Eu me lembro, o Flamengo jogou em 1995 uma Libertadores contra o Boca
E o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-1 no Maracanã. No segundo jogo, tomou de 3-0. E o Paulo Nunes hoje, que está aí comentarista da Sport TV, do Sport TV, né, canal do Grupo Globo, ele que jogava muito bem na época no Flamengo e tal, cara, ele sentiu. Ele deu uma entrevista, não sei se ele vai confirmar isso hoje, mas na época ele falou que ele não conseguia jogar aberto, porque a pressão era tão grande, os caras fungando no cangote ali, que ele caía mais pro meio, o treinador desesperado mandando ele abrir e ele assustado. É um negócio de maluco. Não é fácil jogar nesse tipo de estádio, onde o Flamengo entrou no primeiro tempo e deu um show de bola. O primeiro tempo foi um banho de bola do Flamengo. O Flamengo não saiu na frente, cara, por um detalhe, a finalização. Né? O Arrascaeta perdeu um gol, o Varela, que para mim é o jogador mais limitado do Flamengo, né? Bem limitado, as jogadas todas do Racing eram tudo nas costas dele. Ele entrou cara a cara com o goleiro também, era para dar uma cavada e ele chutou em cima. Poderia ter tocado para trás e deixaria o Luiz Araújo sem goleiro para poder fazer o gol. Luiz Araújo com uma partida espetacular também. Várias finalizações de longa distância, quase conseguindo surpreender o goleiro da equipe do Racing. Então, assim, uma partida de almanaque. O Flamengo arrebentou com o Racing no primeiro tempo. Meus amigos, e quem diz que torcedor argentino não para de cantar e incentivar o time, deve ter se surpreendido ontem. Porque a torcida do Racing se calou vendo a superioridade do Flamengo. E o que aconteceu ontem no El Cilindro foi histórico. Foi histórico. Eu nunca vi uma torcida brasileira calar a torcida argentina em pleno estádio argentino, como aconteceu ontem, durante quase o jogo inteiro. O jogo inteiro. Inclusive, isso serviu de pauta na imprensa argentina no dia de hoje. Não foi só na brasileira, não. Porque a imprensa brasileira, amigo, alguns falaram isso, mas a maioria é tudo bairrista, a maioria está se roendo, está se mordendo, está se rasgando, porque o Flamengo ganhou com autoridade, ganhou colocando 4.000 torcedores do Flamengo lá dentro, né? A torcida do Flamengo não tem essa característica, gente, isso é que é verdade, nos anos anteriores, de ir em peso quando o jogo é no estádio argentino, no estádio equatoriano e tal, a não ser a final da Libertadores, por exemplo, que aí vai em peso, foi em peso, em grande número, né, para o Peru, enfim, para o Equador, enfim, isso aí a torcida vai. Mas eu digo, quando o Flamengo vai jogar como visitante, a torcida não vai lota completamente o setor de visitante como faz no Brasil. Porque no Brasil o Flamengo lota em todos os lugares. Por quê? Porque, cara, não é fácil. Vocês viram ontem? Os caras fizeram de tudo. A polícia militar mudou o trajeto do ônibus do Flamengo. O Flamengo chegou atrasado e isso atrapalha muito. Eu já vi o Flamengo perder jogos porque se atrasou a chegada no Maracanã e você muda toda uma dinâmica, você precisa acelerar o aquecimento, acelerar um monte de coisa, cada jogador tem o seu ritual e que acaba não tendo, né, não sendo respeitado, quer dizer, eles fizeram de propósito. A torcida tem receio de ir para um El Cilindro, não é fácil, e ontem, cara, o aeroporto lotado, a imigração na Argentina lotada de torcedores do Flamengo. Invasão, literalmente uma invasão rubro-negra na Argentina. A torcida do Flamengo lotou e esgotou todos os ingressos visitantes. E mais do que isso, né, cara? Os 4.000 presentes ontem estão de parabéns. O que vocês que estiveram lá ontem fizeram foi histórico. A torcida do Flamengo cantou o jogo inteiro. E na televisão só se ouvia a torcida do Flamengo. Quando acabou o primeiro tempo, durante o segundo tempo, quando acabou o jogo todo, a torcida do Racing fez uma festa belíssima na entrada em campo. Belíssima. Aliás, a Conmebol tem que rever isso, hein? Punição por quê, cara?
Negócio lindo de se ver, atmosfera de Libertadores, bonito, bacana, ninguém se machuca com isso, nada disso. Tem que deixar o torcedor fazer mesmo a sua festa. Só que a festa da torcida do Racing, ela se limitou apenas à entrada do time em campo. Não incentivou em momento nenhum. A torcida do Flamengo engoliu a torcida do Racing. Gente, foi histórico. Eu tenho 48 anos de ver o Flamengo, de história de Flamengo, de acompanhar o Flamengo em vários estádios. O que aconteceu ontem foi histórico. A torcida engoliu a torcida do Racing. A torcida do Flamengo deu um verdadeiro show. Só que, quando a gente traz para cá, onde deveríamos ter a imprensa, né, exaltar o Flamengo, aquilo que aconteceu, a parte da torcida que foi histórico, falar do jogo que o Flamengo fez, espetacular. Primeiro tempo, botando o Racing na roda. E no segundo tempo, com a expulsão do Plata, injusta. Gente, injusta. O Plata deu mole, não se faz isso. Sabemos que o juiz, né, da Conmebol é complicado, né? Sempre há um favorecimento com o time argentino. E, cara, um tapa na perna, o cara bota a mão nos culhões lá, se joga no chão, finge que foi lá no ovo esquerdo dele e tal, e ai. O cara merecia, né, um prêmio, um Oscar de ator. O que ele tinha que ter tomado era um cartão amarelo por simulação, porque o Plata passou longe de acertar os culhões dele. Deu um tapa na perna, errado, sim. Merecia um cartão amarelo. Aliás, o Plata tem que ser advertido pela diretoria do Flamengo. Mas a expulsão foi injusta. E aí o Flamengo teve que mudar completamente. Aí você tira o Arrascaeta, que estava jogando muito. Você tira o Luiz Araújo, que estava jogando muito bem. Você desmonta completamente um time para poder defender. Porque não é fácil. Jogar no estádio daquele, um jogo de Libertadores com um jogador a menos, o Felipe Luiz fez exatamente a mesma coisa que ele fez na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde teve o Bruno Henrique expulso logo no primeiro tempo, e aí ele monta ali uma trinca de zagueiros, um trio de zagueiros, né? E onde o Flamengo se defende e o Corinthians não consegue penetrar em momento nenhum. Falei pro meu filho ontem assistindo o jogo, cara, esse jogo está igual ao jogo contra o Corinthians na semifinal, vai ser 0-0, o Flamengo vai segurar. É claro que, meu amigo, a cada lance, um negócio de maluco, desespero total. E aí entra, né, a imprensa criticando. Cara, inacreditável as coisas que eu ouvi hoje. O Paulo Vinícius Coelho assumiu de vez, ele tem que aparecer nos programas esportivos vestido de Palmeiras. Porque ele está se mordendo, ele está se roendo, porque o time dele foi humilhado no jogo de ida para a LDU. Pode até reverter o resultado hoje, mas foi humilhado. E está em dificuldade. E a manchete dele, ao invés de exaltar o feito do Flamengo de estar na final, ele critica. Apesar de um segundo tempo muito ruim, o Flamengo consegue, as duras penas, vaga na final da Libertadores. Ele está de piada, está de sacanagem, né, cara? Ele está de sacanagem. E outros também fizeram manchetes como essa. Pura inveja. Coloquem aí nos comentários. É inveja ou não é? Inveja. Queriam estar no lugar do Flamengo. E para completar, o craque do Flamengo nessa Libertadores é o goleiro Rossi. Se existia uma dúvida, e o Rossi às vezes, né, tem alguns problemas na saída de bola, sai... Né? Ontem, inclusive, ele saiu numa bola errada e voltou e acabou defendendo com a perna, ficou no meio do caminho. Alguns gols que a gente fala, pô, Rossi falhou, era defensável. Meu amigo, na Libertadores ele está salvando o Flamengo. O Flamengo poderia ter sido eliminado pelo Deportivo Táchira no Maracanã na fase de grupos. Quem não lembra aquele lance que do nada um time venezuelano que perdeu para todo mundo entra cara a cara com o Rossi, chuta e o Rossi defende com a perna e salva o Flamengo e logo depois o jogo acaba. Contra o Estudiantes, nos pênaltis, ele salva o Flamengo.
Ontem ele salvou inúmeras vezes, porque é normal você sofrer pressão quando você está tomando, né, jogando no estádio do adversário com um jogador a menos. E o Rossi salvou o Flamengo. Então, Rossi, cara, parabéns. Você merece uma homenagem do torcedor do Flamengo se o Flamengo for campeão da Libertadores, porque você salvou o Flamengo em muitos momentos. Estamos, sim, bem representados e bem servidos de goleiro. Deixa o seu like, mete o dedo no like aí se você está feliz com a vitória do Mengão. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação e vamos juntos rumo ao Tetra. Seremos o primeiro tetracampeão da Libertadores da América, primeiro tetra brasileiro. Você prefere quem? Palmeiras ou LDU? Coloca aí nos comentários que eu quero ver. Um grande abraço, saudações rubro-negras.